Boa tarde, pessoal. Mais uma aula do Biblioteca Neuro para o canal do Tiuli. Hoje a gente vai falar de um assunto um pouco polêmico. O cérebro sendo preguiçoso. Acho que todo mundo tem um pouco de problema com isso também. E é um problema que acaba nos limitando e fazendo com que a gente tenha algumas reservas quanto a começar atividades novas, quanto a ser um pouco mais proativo e querer evoluir em algumas áreas das nossas vidas. Bom, antes de mais nada, antes de eu te ofender falando que você é um preguiçoso, queria que você entendesse que energia é vida. O seu cérebro, ele é programado para conservar energia, porque nós viemos de um mundo onde era necessário ter cuidado com o gasto de energia, porque os alimentos não eram tão disponíveis quanto a gente tem hoje. Hoje em dia, nós vivemos num mundo onde tudo é disponível. Você não tem problemas de conseguir alimentos, você não tem problemas de conseguir abrigo, então sua vida basicamente é um pouco fácil. Em comparação ao que os nossos ancestrais viveram, né, em que eles dependiam da coleta e da caça para poder sobreviver. Então, nessa perspectiva, é importante o seu cérebro guardar energia para que você sobreviva. As espécies mais primitivas, elas têm cérebros menores em proporção. Existem alguns animais que têm o cérebro maior do que o cérebro humano, mas em proporção ao tamanho do corpo, nós somos os maiores cérebros que tem. E o crescimento do cérebro em proporção ao corpo gera também maior gasto energético. Isso aconteceu porque você tem mais tecido e o tecido cerebral ele é altamente dependente de energia, ou seja, gasto uma grande quantidade de energia para poder manter o seu cérebro funcionando. Esse tamanho de ganho do cérebro foi tão grande que seu cérebro precisou desenvolver jeitos de não aumentar tanto o tamanho global, né? O volume do cérebro e o volume da cabeça, para que seja algo proporcional, para que você não seja um esquisito, você não tenha uma cabeça gigantesca em proporção ao seu corpo. O seu cérebro ele é cheio de dobras, sulcos e giros, como a gente conhece. E por muito tempo a gente achou que isso era um pouco aleatório, né? Essa dobra do cérebro era um pouco aleatória. Mas na verdade, com o tempo descobriu-se que não, que existem padrões para isso, que o seu cérebro faz isso propositalmente, para poder aumentar a área total. O fato dele dobrar é justamente o que possibilita que ter mais superfície para ter mais neurônios. E dessa forma, você tem uma maior capacidade cerebral do que simplesmente a área interna do crânio, né? Isso foi uma das mecanismos evolutivos para que você tivesse um cérebro maior, mas sem ocupar tanto espaço. Em termos mais práticos, a gente pode entender isso como uma folha de papel. Pensa numa folha de papel. Quando ela está esticada, ela ocupa uma certa área. Então você consegue amassar uma folha de papel em uma bolinha. Essa bolinha, ela tem a mesma área da folha aberta, mas ela ocupa um volume, um tamanho no espaço muito menor. E mesmo assim eu não perdi área. Então esse é o mecanismo evolutivo do seu cérebro ser maior e não ocupar tanto espaço. E eu falei que o seu cérebro gasta muita energia, né? Muita energia de todo mundo, mesmo as pessoas mais sedentárias, mais preguiçosas aí, o cérebro vai gastar energia. O cérebro ele corresponde a cerca de 2% do seu peso corporal. Então se você tem 70 quilos, 1,4 kg, 1,5 kg de cérebro. Esses 2% de cérebro, eles gastam 20% do seu débito cardíaco, ou seja, todo o sangue que sai do coração, cerca de 20% tem que ir para o cérebro. Então o seu cérebro consome 10% da glicose do seu sangue e ainda consome 20% do oxigênio que tem no seu sangue que chega até ele. Ou seja, seu cérebro é uma máquina de gastar energia. Então o que seu cérebro é programado para fazer historicamente? Manter você gastando o mínimo de energia, porque o próprio ato de você viver, seu metabolismo estar funcionando, já gasta energia. E o seu cérebro foi programado com aquela teoria da escassez de comida. Então eu não sei quando é a próxima vez que eu vou me alimentar, por isso eu tenho que guardar. E tudo que você faz gasta energia, tudo. Dormir gasta energia, ficar parado assistindo TV gasta energia. A questão é só quanto gasta. Então, quando você faz uma atividade que é menos dispendiosa, você economiza energia. E isso faz com que o seu cérebro ache isso bom, porque você está economizando energia. Quando você gasta mais energia, o seu cérebro começa a te sabotar, falando que você está gastando muita energia e querendo que você pare. Então essa é aquela sensação ruim no começo do exercício, né? Aquela coisa de você se sentir mal, eu não consigo fazer, eu já estou cansado. Justamente porque o seu cérebro é programado para não te deixar exercitar muito, porque se você exercitar muito, você está gastando muito e você está consumindo suas reservas.
Por isso, você é preguiçoso. Eu coloquei até uma tabela aí do lado para vocês verem as atividades mais comuns e você vê que às vezes não gasta tanta energia quanto você acha, né? Por isso que é difícil perder peso. Alguns esportes eles geram mais consumo energético, né? Então você está acostumado a aumentar o gasto energético com esportes, mas na verdade ler, pensar, usar o seu cérebro é muito desgastante. Isso quer dizer que, apesar do exercício gastar mais energia, porque você está gastando com o seu corpo inteiro, a sensação de gasto, de exaustão é muito maior quando você está trabalhando com a sua mente. E aí a gente chega na questão mais importante da aula, que é justamente a atividade cerebral intensa, ela demanda energia. Por isso, o seu cérebro não gosta de pensar. Olha o tanto que isso funciona na prática. Quem aqui consegue começar a ler e não sentir sono? Nos primeiros momentos, quando você começa a ler, vai te bater um sono absurdo. Isso acontece também, não sei se vocês já perceberam isso, mas quando você está malhando, principalmente dia de perna, para quem é homem, dia de perna é o pior dia possível. Você vai lá e você começa a fazer esforços, começa a te dar sono. Por quê? Porque o seu cérebro está tentando fazer você não gastar mais energia. Ele não quer que você gaste energia. Por quê? Porque o seu cérebro é preguiçoso. Ele está querendo manter você parado sem gastar energia. Porque ele tem medo de quando você gastar essa energia, não ter acesso a uma nova fonte de comida e de alimento para poder repor. Então, é a teoria da escassez mesmo. E um dos grandes vilões de tudo que a gente cresce ouvindo, até como médico a gente ouve isso, é o estresse. O estresse é justamente essa atividade cerebral o tempo todo, gerando consumo energético e produzindo um monte de metabólitos, ou seja, substâncias que estão irritando o cérebro. A gente cresceu ouvindo que essa é uma coisa muito ruim, que isso prejudica muito, que isso gera problemas de saúde mental, de saúde física, aumenta o risco de morte, aumenta o risco de infarto. Enfim, o estresse é um problema da nova geração, né? A nossa geração cresceu ouvindo que o estresse é o grande inimigo, é o inimigo público número 1. Tudo tem a ver com estresse, tudo. Se você quer ficar mais saudável, você tem que ter menos estresse. Você tem que procurar um emprego de menos estresse. Ninguém pode sofrer nenhum tipo de estresse, ninguém pode ser exposto a nada, todo mundo tem que ter a vida mais confortável possível. E até o tipo de governo, pensa, socialismo, é tudo lindo, onde ninguém tem estresse, todo mundo tem fartura de tudo. Esse é o pensamento, infelizmente, que as pessoas cada vez mais têm tido, que as pessoas precisam ficar livres de estresse. Ninguém pode sofrer na vida. Sofrimento é uma coisa ruim. Mais recentemente, uma PhD de Stanford, psicóloga, chamada Kelly McGonigal, ela escreveu um livro chamado O Lado Bom do Estresse. Esse livro ele vem em contraposição a tudo que eu acabei de falar. Alguns estudos mais novos têm mostrado que talvez não seja bem assim. Nem tudo tem que ser bom na vida. Você não tem que ter um mundo rodeado de flores e tudo lindo e sem nenhum estresse. Alguns pesquisadores juntaram-se e fizeram uma pergunta para algumas pessoas no mundo todo. Como foi o seu estresse no dia de ontem? E eles pegaram e quantificaram mais ou menos a quantidade de pessoas ali que tinha um estresse muito grande, um estresse moderado e um estresse mais leve. Depois de algum tempo, eles viram quem morreu dessa população. Porque qual que é a lógica, o pensamento mais óbvio dentro dessa teoria de que o estresse é demoníaco? Quem tivesse um estresse maior, morreria mais. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, eles viram uma relação oposta. Isso foi o mais chocante. Eles viram que quem tinha alto nível de estresse tinha um nível de proteção. Na verdade, eles fizeram duas perguntas. Eles fizeram uma pergunta assim. Uma foi, qual é o nível de estresse? A outra foi, o que você acha que o estresse faz com você? Né? Se o estresse é positivo ou negativo. E aí o que aconteceu foi, as pessoas que falavam que o estresse era negativo, que era prejudicial, quem tinha maior estresse tinha todos os problemas que a gente conhece. Tinha maior risco cardiovascular, tinha maior prejuízo com doenças mentais, né? Depressão, ansiedade, tinha maior mortalidade. Então o estresse era muito prejudicial. Mas as pessoas que falavam que o estresse era benéfico, que era uma forma de energizar, de te fazer conquistar, como se fosse uma mentalidade de desafio. Então, umas pessoas encaravam o estresse como sendo
um veneno, algo prejudicial. E outras pessoas encaravam o estresse como sendo um desafio, algo que tem a ver com você realmente enfrentar os problemas da sua vida e superá-los. Essas pessoas que tinham essa mentalidade de enfrentamento, elas tinham uma redução da mortalidade. Então era um fator meio que protetor. Isso aí um pouco que surpreendeu os pesquisadores, né? Eles começaram a pesquisar mais sobre isso. Eles também fizeram uma pesquisa pelo mundo todo, em vários países, vendo o nível de estresse da população. Então perguntavam ali qual que é o nível de estresse que a população tinha no último ano, quanto tinha tido de estresse no último ano. E eles resolveram pegar esses países e ver se o nível de estresse influenciava na qualidade de vida ou em outros aspectos ali que estavam relacionados a o quão bom é a vida, o quão as pessoas são satisfeitas com a vida que têm. Mais uma vez, um resultado chocante. Por quê? Viram que onde existia maior qualidade de vida, maior nível de felicidade, onde as pessoas se sentiam melhor, era onde também as pessoas tinham maior nível de estresse. Então, não é estresse, mais estresse não significa necessariamente que você está ruim. Na verdade, estresse pode ser uma coisa boa. É isso que essa pesquisadora fala. Que nós temos que aprender a lidar com o estresse. O estresse, ele pode ser bom e pode ser ruim, depende de como você encara. Na verdade, tem dois pesquisadores que já falaram isso há algum tempo. Eles fizeram uma curva de performance versus estresse. Você vai ver no gráfico aqui do lado que existe um certo nível de estresse que é essencial para você atingir o seu ápice de performance. Então, se você tem pouco estresse, você vive numa zona de conforto, comodidade ali, que é a zona da procrastinação. Se você tem um certo nível de estresse, isso faz com que a sua performance melhore. Você atinja o top de performance. Então, para você ser uma pessoa que desempenha no alto nível, você precisa de um certo nível de estresse. E esse top de performance é no limite entre o estresse que é bom e um estresse ali que já começa a fazer mal, que gera exaustão. Então você teria ali várias faixas de estresse em que uma certa faixa ali de estresse te gera performance maior. Mas o que essa pesquisadora falou é justamente que, mesmo na faixa da exaustão, você pode ver o estresse de dois jeitos. Você pode ver ele como maléfico ou como benéfico. Se você vê ele como maléfico, ele vai fazer ruim. Ele vai gerar toda essa parte ruim associada ao estresse. Mas se você vê ele como desafio, como realmente se entregar e vencer barreiras, ele vai gerar a parte positiva, né? Isso vai se tornar o seu cérebro mais resiliente. E se você pensar, justamente, é isso que muita gente fala sobre zona de conforto. A zona de conforto é aquele lugar perigoso, é onde nada te desafia. E o que não desafia não te transforma. Então, hoje em dia, essa cultura de que tudo tem que ser ótimo, lindo, ninguém pode ter estresse, isso acaba deixando as pessoas muito na zona de conforto. Isso acaba levando as pessoas a não chegar na performance máxima. E isso me fez pensar uma coisa. No começo, quando eu vi essa teoria, eu pensei que não tinha nada a ver. Isso era papo de positivismo, de coisas, pessoas de pensamentos positivos e tudo isso, que é uma modinha também. A verdade é que essa pesquisadora, ela nunca fala sobre pensamento positivo. Você vai continuar tendo estresse, você vai continuar sentindo as coisas do estresse, então seu coração vai continuar acelerando, suas mãos vão suar frio, você vai ter ansiedade, tudo isso vai acontecer do mesmo jeito. A diferença está em os efeitos que isso vai ter no seu corpo. Então, a gente não está falando que você vai pensar diferente sobre estresse, lá tudo vai dar certo, tudo vai ser lindo e você vai deixar de ter estresse. Não, você vai continuar sentindo aquela sensação ruim, você vai continuar tendo aquelas reações metabólicas do estresse. Só que o seu jeito de encarar isso vai ser diferente. E sem aquela sensação de que você está sendo prejudicado, você está sendo agredido pelo estresse, certo? E o que esses pesquisadores fizeram foi justamente ver isso. O hormônio que está associado ao estresse maléfico é o hormônio cortisol. O cortisol ele causa problemas de memória, alteração dos neurônios, né, dificuldade ali do funcionamento neuronal, problemas cardíacos, aumento do risco cardiovascular, redução da imunidade. Tudo isso é resposta ao cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse. Mas o que esses pesquisadores perceberam é que existe um outro hormônio que é nas pessoas onde a mentalidade é de enfrentamento. Esse hormônio ele é mais presente do que o cortisol. Esse hormônio é o DHEA. O DHEA é um precursor da testosterona.
Aí as mulheres vão achar que eu tô falando que tem que ser mais masculino, né? Não é isso que eu tô falando. O DHEA, ele é um hormônio que está relacionado a crescimento, a desenvolvimento. Por isso que o homem tem tendência de ser mais forte, ter um corpo mais forte, mais resistente. Porque o DHEA, ele causa isso nos tecidos. Nos Estados Unidos, o DHEA é usado como hormônio anabolizante. Então as pessoas tomam para poder gerar mais massa muscular, crescer e aproveitar justamente esse estresse. O estresse muscular da malhação, ela gera maior crescimento por causa do DHEA. O DHEA potencializa esse mecanismo de crescimento através do estresse. E no cérebro, ele faz a mesma coisa. Esses pesquisadores também viram que esse hormônio também é mais liberado no estresse, quando a pessoa tem essa mentalidade de enfrentamento. Então você libera mais DHEA e você faz a mesma coisa que o seu músculo faz, que é sofrer estresse e crescer mais, acontece com os seus neurônios. Então, quando você está enfrentando o estresse e você pensa que isso é positivo, você vai gerar um ganho, né, que você vai se desenvolver, os seus neurônios acabam se tornando mais fortes, maiores, a espessura do córtex cerebral aumenta. Isso tudo é possível a visualização através de ressonância magnética. Então, o que a gente está fazendo é tornando os nossos neurônios mais resistentes, né? Ao contrário do que acontece quando a liberação de cortisol é a mais importante, que aí você está gerando efeitos ruins, deletérios. Essa é a grande diferença dos dois tipos de estresse. Então, só de encarar o estresse de uma maneira diferente, você pode gerar uma liberação hormonal diferente. E essa liberação hormonal vai determinar alterações ao longo prazo diferentes nos dois tipos de estresse. E aqui eu vou fazer uma conexão com o investimento. Nassim Taleb é um escritor sobre finanças que desenvolveu a teoria do antifrágil. Antifrágil não é as coisas que não são frágeis, são robustas, resistentes. Então o que ele fala é que existem coisas resistentes, por exemplo, uma pedra, ela é resistente. Então, se você pegar e tentar quebrar uma pedra, ela é resistente, ela aguenta a pancada. Mas uma coisa antifrágil, ela não só aguenta a pancada, como ela cresce com isso. Ela se torna ainda mais forte. Quando você está fazendo um aço, fazendo faca, espadas antigamente, né, eram feitas espadas através do aço, para você fazer o aço ficar mais forte, você esquenta ele, bate bastante, né? Aqueles ferreiros faziam isso com martelos, batia bastante no aço e resfria. Então você está expondo o aço a cada vez mais estresse. E esse estresse ele faz com que as moléculas do aço se reagrupem de uma maneira melhor ainda e ele se torna mais resistente. Essa é a teoria do antifrágil. Quanto mais estresse, mais eu me torno resistente. E essa a teoria do cérebro antifrágil. Então o cérebro ele pode ser capaz de gerar uma antifragilidade que se manifesta através de melhora depois do estresse. Como investidores, nós temos essa mesma intenção, de tornar nossa carteira, nossos investimentos antifrágeis. Então o que eu quero de um investimento é que venha uma crise e ele não se torne pior. Ele pode até baixar o preço, não estou falando de preço aqui, estou falando que a empresa, além de não falir, ela vai se tornar melhor ainda, vai ganhar mais mercado, vai se tornar mais resistente. Essa é a teoria do Nassim Taleb. E o seu cérebro tem que fazer a mesma coisa. A sua carteira de investimento tem que fazer a mesma coisa. Você pode usar uma série de mecanismos para fazer isso dentro da sua carteira. Você pode usar opções como forma de proteção, você pode usar ativos com correlações zero ou negativas para quando um subir e o outro desce, isso equaliza ali a perda e os ganhos. Então existem certas maneiras de você tornar a sua carteira antifrágil. E o seu cérebro também tem que ser antifrágil. Você tem que enfrentar as coisas e tirar o melhor de cada situação. Você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. Essa mentalidade de nunca perder, de sempre aproveitar aquilo que você está passando como sendo algo pró-crescimento, é justamente essa habilidade antifrágil. E a grande mensagem da aula de hoje é isso. É tentar fazer vocês perceberem que o estresse, que o gasto energético, você despender e se desgastar e fazer alguma coisa, nem sempre tem que ser negativo. Pode ser muito positivo, na verdade. E dentro do mundo de investimentos também. Você tem que se preparar para isso. Você tem que se tornar forte mentalmente. Você não pode ceder ao medo, você não pode ceder a uma perda ali te desbalancear muito. Então você tem que crescer como investidor, tanto na mentalidade de investidor, quanto na maturidade da sua carteira. Tem que ser uma carteira que faz sentido. Você tem que ser uma pessoa antifrágil e você tem que ter uma carteira antifrágil. Como investidores a gente tem que fazer isso. E isso tem também sair do vitimismo. Você parar de esperar
com que outras coisas te ajudem, entendeu? Você assumir o estresse e realmente abraçar o estresse como algo positivo na sua vida e tirar o máximo dessa situação. Seja trabalhando mais, seja estudando mais investimentos, se dedicando realmente, fazendo alguma coisa para gerar mais renda e gerar mais aporte. Ou seja, você utilizando o estresse como algo que faz você crescer ao longo do tempo, certo? Então, você que gostou dessa aula, você que quer aí mudar a sua forma de pensar, se tornar um pouco mais antifrágil, curte, comenta aí, marca aquele amigo que tem um cérebro mais econômico, né, que não é tão antifrágil assim, que sofre muito com os estresses ou então que é muito preguiçoso. E nós nos vemos na próxima semana em mais uma aula do canal Biblioteca Neuro pro Tiuli, tá certo?